Olá, bem-vindo ao nosso vídeo sobre reserva financeira. Se você tem acompanhado os vídeos semanais aí que eu tenho postado no canal do Desperta Finanças, você já deve ter visto que tudo que nós falamos até agora é voltado sim para a reserva financeira. A reserva financeira, ela é indicada que você faça investimentos de renda fixa. Então, todos os investimentos que nós já vimos até agora, Tesouro Direto, poupança, são investimentos CDB, né? São investimentos de renda fixa. Mas ao longo dessa série nós vamos introduzir você na renda variável. Mas para você já ter um conhecimento, entendimento do que é renda fixa, esses investimentos que nós temos conversado até aqui é renda fixa. E a primeira dica que eu vou deixar aqui para você sobre a reserva financeira é que você busque investimentos de renda fixa. E mais para frente nós vamos ver mais um detalhe, a diferença, para você saber diferenciar bem o que é renda fixa e o que é renda variável. Mas a reserva financeira em si, você vai ver com outras nomenclaturas aí, né? Reserva de emergência, ela é a mesma coisa. E o que é esse conceito da reserva financeira? O ideal é que todos nós, né, tenhamos para que possa suprir alguns imprevistos que pode vir aí com desemprego, algo que aconteça com o seu carro, você precisa do carro para trabalhar, aconteceu uma situação catastrófica até mesmo com a sua casa, né? Coisas que vão mover e vão envolver a sua sobrevivência. E aí você não precisa ficar refém aí do seu salário mensal, do seu cartão de crédito para pagar aqueles recursos, né? Claro que estrategicamente você pode sim usar o cartão de crédito, tem a questão dos pontos e tudo mais, mas a questão é que você tenha sempre uma reserva e investida no local que você tenha disponibilidade para resgatar a qualquer momento. Então, essa reserva não é para você ter esse dinheiro embaixo do colchão, em algum lugar, sem render na conta corrente. Não, é que você busque realmente investimentos para que nesse tempo que você está compondo a reserva ou já está com ela completa, ela não fique ali acumulada sem nenhum recurso para você. Então, nós vamos ver aqui os investimentos, né? Como eu já falei anteriormente, que nós já conversamos aqui, já pode ser utilizado para a sua reserva financeira, mas é importante que você entenda isso, né? Começou a montar a sua reserva, não deixe na conta corrente ou em algum lugar físico, dinheiro parado. Espere, deixe esse dinheiro trabalhar para você também, mesmo que ele seja para reserva, porém tem um ponto de atenção. Esse dinheiro precisa ter liquidez imediata, que é um conceito que nós já conversamos aqui em outros vídeos, que é a questão de esse dinheiro ter disponibilidade para você no ato. Então, você está guardando dinheiro, investindo dinheiro para a sua reserva, a sua emergência pode acontecer enquanto você ainda está compondo essa reserva, né? Então, você precisa ter esse dinheiro disponível para você poder resgatar, converter ele de forma líquida em dinheiro, né, para você de forma imediata. Então, você vai encontrar conceitos aí nos investimentos de liquidez imediata, liquidez diária. Isso significa que o seu dinheiro pode ser convertido, o seu investimento pode ser convertido em dinheiro imediatamente. Se tiver algum prazo de permanência, por menor que seja, 30 dias, 60 dias, não serve para reserva financeira, porque a emergência pode sim acontecer dentro desse período. Então, atente-se sempre em ter investimentos que vão ser, sim, uma remuneração mais baixa, talvez, que outros investimentos que você pode deixar ali disponível para ficar investido por mais tempo. A reserva, mesmo que você tenha talvez um perfil mais arrojado, invista já em renda variável, mas a sua reserva precisa estar com liquidez diária, mesmo que você perca um pouquinho com relação aos rendimentos, porque você vai estar à mercê de uma taxa menor do que você está acostumado, talvez, lá na renda variável, mas se não tiver disponível para você imediatamente, não cumpre o papel de reserva financeira. E aí aqui, como eu falei um pouquinho, né, se você já tem esse perfil mais arrojado, já investe em outros investimentos, até em ativos físicos, imóvel e tudo mais, é importante que você tenha uma reserva financeira investida em algo que possa ser liquidado, pode ser virado, transformado em dinheiro mais rapidamente. Um imóvel não cumpre esse papel. Então você precisa sim, antes de investir em algo mais arrojado, pensar em ter a sua reserva financeira. Então a reserva financeira é o seu primeiro investimento financeiro. Quando você começa a estudar investimentos, começa a aprender outros tipos de investimentos, talvez em outra moeda, em criptomoedas, antes de efetivar esses investimentos, monte a sua reserva financeira. Ela vai proteger você caso aquele outro investimento dê errado e você venha a perder tudo. Você pode ganhar muito dinheiro, mas você também pode perder muito dinheiro na renda variável. E a reserva ela vai estar ali para suprir a sua sobrevivência
caso algo dê errado nos seus outros investimentos, não só no seu trabalho, não só no seu salário, no seu empreendimento, no seu negócio, mas também tudo que você for fazer. Pense que o seu primeiro investimento é a reserva, aquela que vai dar o seu pezinho para você ter mais segurança para ir mais longe com os investimentos financeiros também. Então, assim como nós já vimos, né, que o seu investimento inicial não pode ser em renda variável, deve ser na reserva de emergência, a sua reserva de emergência ela também não deve ser usada para outros tipos de investimentos ou outros sonhos, né? Por exemplo, uma viagem, algo que você queira adquirir, até uma promoção, um investimento no seu negócio, uma reserva de oportunidade, uma oportunidade que surgiu, a reserva financeira ela não vai servir para isso, não deve servir para isso. Para isso você deve ter outros investimentos, outras formas aí de captar recursos, né, visando uma oportunidade que surgiu, mas a reserva financeira ela realmente ela é visando a emergência, né? Porque vamos dizer que você já tem um valor legal acumulado na sua reserva e aí surge uma oportunidade no seu negócio ou na sua casa de fazer uma aquisição grande e você vai lá e usa toda a sua reserva. Aí a emergência acontece depois disso e aí você fica sem recurso. E aí acaba que você sai de um patamar de investidor, de alguém que tinha um recurso, talvez para uma pessoa endividada, porque vai ter que recorrer a linhas de crédito para suprir aquela emergência que antes você tinha o recurso para fazer esse pagamento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os valores ideais para a reserva financeira e talvez esses valores acabam assustando principalmente quem ainda não investe, quem ainda não tem nenhum recurso guardado. Então eu vou começar falando de uma forma bem básica para que você, que ainda não guarda nenhum recurso, nunca pensou no futuro, nunca pensou numa reserva, nunca pensou em investimento, não ache que é algo tão difícil de você conquistar. Então o seu primeiro passo é adquirir com um investimento lá na sua reserva financeira, lá no seu investimento de renda fixa, o valor equivalente a um mês do seu custo de vida mensal. Então, digamos que o seu valor de custo de vida mensal para sobreviver, para manter a sua casa, a sua família alimentada e tudo funcionando, é R$ 3.000. Então, o seu primeiro ponto vai ser acumular esses R$ 3.000 na sua reserva. E aí você vai buscar investimentos de liquidez diária, você pode resgatar a qualquer momento, e de renda fixa, que aí são os investimentos, como eu falei, nós já conversamos, Tesouro, o CDB, até a poupança, tá? Em vista de quem não tem nenhum investimento, é melhor do que nada. E aí as contas remuneradas. Essas contas remuneradas são aqueles investimentos básicos que tem nas contas ali, aquela caixinha do Nubank, tem contas que tá como porquinho, invista agora, se você for olhar ali, ele já tem algum rendimento e fica disponível para você a qualquer momento. Talvez aqui não vai remunerar tão bem, você precisa de um ponto de atenção, se você já entende um pouquinho mais, busque investimentos de pelo menos 100% do CDI, porque aqui nessas caixinhas, nessas contas remuneradas, os bancos costumam ofertar menos de 100% do CDI. É um rendimento baixo, mas eu costumo dizer que é melhor do que nada. Então, se você está começando agora, busque isso. Comece com o seu custo de vida mensal, que é o seu objetivo. Se você tem um custo de vida mensal de R$ 1.000, 1.500, 5.000, 10.000, o seu objetivo vai ser esse. E busque investimentos com liquidez imediata. Mas aí, digamos que você já acumulou 3.000, você já tem até algum recurso guardado, mas estava lá parado na conta corrente, quer começar a estruturar isso como uma reserva financeira. Qual é o cálculo correto para você ter um montante ideal de reserva de emergência? Pelo menos de 4 a 6 vezes esse valor. Então, voltando ali para esse exemplo de R$ 3.000, se o seu custo de vida mensal é R$ 3.000, a sua reserva financeira ideal seria de 6 vezes esse valor, que seria então R$ 18.000. Por que isso? Qual é a lógica disso, né? Digamos que você venha a perder o emprego, ou digamos que algo muito crítico aconteça ali com o seu carro, com a sua saúde, algo que você precisou de algum recurso. Imagine, se você tem R$ 18.000 investido ali, já rendendo um pouquinho também todo mês, esse valor não vai ficar estagnado, né? Muito tempo nesse valor. Inclusive, aí, se você fez essa média, acumulou esse valor, o seu custo de vida mudou, aumentou, as coisas aumentaram, então o seu custo de vida ele vai ter oscilação, vai ter alteração, então sempre revise o valor total da sua reserva, né? E tente manter ela nesses 18.000. Aconteceu alguma coisa, você precisou resgatar o valor, digamos que você resgatou R$ 5.000 esse aqui, caiu lá para 13.000 a sua reserva. O seu objetivo seguinte é repor ela até chegar no patamar ideal da sua reserva financeira.
E aqui vem um outro ponto importante para você que é empreendedor, dono do próprio negócio, que depende somente da sua mão de obra, talvez, de você, do seu trabalho, né? Aí essa média, ela já sobe aí para 12 vezes. Então o ideal é que você tenha o dobro desse valor como a sua reserva financeira da sua casa. Não estou nem falando do seu negócio, tá? Por que isso? Se nós estamos falando aqui de 6 meses para uma pessoa que é assalariada, que veio perder emprego, você entende que ela vai ter, talvez, direito a sair da FGTS, com multa, seguro-desemprego e tudo mais? Quando você é empreendedor, você talvez não vai contar com esses benefícios. Isso tudo vai estar na sua própria mão, na sua administração. Por isso, então, vise uma reserva, né, com um valor, um montante maior aí, correspondente a 12 vezes o seu custo de vida mensal da sua casa, sem olhar para o seu negócio. O ideal aqui, para quem é empreendedor, é que você tenha 24 meses, né? Basicamente, porque nós estamos falando de você ter também uma reserva na sua conta pessoa física para manter a sua casa funcionando e também uma reserva na sua conta pessoa jurídica para manter o seu negócio funcionando também. Caso você fique sem clientes, caso você passe por alguma instabilidade financeira lá no seu negócio, se você tem esse valor aí que é o suficiente para manter o custo da sua casa e o custo do seu negócio para que ambos continuem funcionando, mesmo que você fique aí por 12 meses sem clientes, você consegue manter a sua estabilidade financeira. E aí, para fechar o nosso vídeo curto de hoje sobre a reserva financeira, aonde você não deve investir. Quando você já tiver entendido bem essa questão de renda fixa e renda variável, basicamente você não vai investir em renda variável. São investimentos como ações, fundos imobiliários e as criptomoedas, por exemplo, ou os ativos físicos, como nós já falamos, né? Os imóveis físicos, que são sim um investimento, você talvez adquire imóveis para alugar, mas isso não tem como se transformar numa reserva. Eu sou a Juliana Lara Goulart e esse é o Desperta Finanças. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.